mais um dia das Escolhidas Cast. Estamos aqui com a ministra de oração, de intercessão, Cris. E Cris vai falar um pouco da sua vida. Para mim é um prazer estar aqui, um prazer estar com a senhora e participando desse Escolhidas Casts. Eu sou Cristiane Dias, sou terapeuta, psicanalista, sou mãe atípica, mas, acima de tudo, filha do Eterno, né? Serva do Senhor, a quem eu amo tanto. Então, essa sou eu. E estou com realmente assim um anseio, né, muito grande de compartilhar um pouco dos feitos de Deus sobre a minha vida. Eu conheci Cris quando eu me converti. E é um prazer enorme estar aqui com ela. Ela é uma menina de Deus, escolhida mesmo, desde o ventre da sua mãe. E eu creio que todos vocês serão abençoados com o que ela tem para falar hoje. Amém. Amém. Eu, na verdade, vou contar um pouco da minha história. A minha conversão foi na minha juventude. Quando eu me converti, eu estava passando por um processo realmente de divórcio. E uma mãe atípica, jovem, com um filho que realmente você pensa assim, meu Deus, como é que vai ser agora? Sim. E eu me converto, né? O Senhor me chama, mas eu fui super interesseira. Sim. Grande maioria de nós, na verdade, vem para o Senhor inicialmente com desejo de alguma coisa, né? Com um desejo de um milagre sendo realizado. Sim. E a partir disso, eu me converto para que houvesse uma restauração no meu casamento. Porém, no meio do caminho, o Senhor realmente me faz apaixonar por Ele. Amém. E eu comecei a me apaixonar por Jesus e entender que esse caminho era o melhor caminho e que Ele era a melhor pessoa. Então, eu passo anos, né, buscando no Senhor essa restauração dentro do meu casamento. Porém, antes da conversão, como eu falei, já tinha sido separada. E o Senhor, Ele dá um checkmate para mim. E Ele falando que teria realmente uma nova história. E eu estou ainda, né, aguardando no Senhor a respeito disso. Eu já aguardo 21 anos, esperando literalmente no Senhor a respeito desse novo tempo. Mas enquanto isso, o Senhor trouxe algo para mim que é muito poderoso e eu continuo carregando e testemunhando a respeito que é a cura na alma. Né? Então, muitas de nós, na verdade, estamos vivendo e carregando muitas vezes a presença, mas o nosso interior ainda está muito ferido. Sim. E uma das curas de alma que eu mais realmente, assim, recebi foi quando o Senhor me fez entender que eu precisaria liberar perdão para aquela pessoa que, de um certo ponto, naquela época, estava com o meu ex-marido, que na época era marido. E passaram-se um tempo e eu tive que sentar com ela e pedir perdão por conta daquilo que eu sentia, uma serva do Senhor, sentia raiva, tinha amargura, tinha questionamentos tão grandes, porque, como eu havia dito, né, eu carregava essa questão também de ter um filho e assim, um filho já é uma responsabilidade. E um filho atípico é uma responsabilidade dobrada. Sim. E quando eu chego para pedir perdão para ela, ali eu entendi que eu precisava de fato ser semelhante a Jesus. Amém. E precisava de fato também amá-la, não um amor superficial, mas o amor que é gerado por Cristo dentro do meu coração. Então aí começa a minha cura realmente na alma, a cura de toda a amargura que tinha, de uma ira também que tinha, porque quer queira ou não, ao meu olhar, houve literalmente, né, um lar afetado, um lar destruído, e eu começo a entender que melhor é você perdoar do que, de um certo ponto, ser perdoado. Porque o perdão fala muito mais para você e a libertação em você do que necessariamente para o outro. Sim. E eu começo uma caminhada de construção com Cristo e de estar, de fato, buscando a ser essa imagem e semelhança do Senhor, a ter os sentimentos de Cristo dentro de mim. E para mim foi uma das curas mais profundas, porque cura física é bênção. Sim. E ele faz, ele ainda realiza. Isso. Mas a cura interior é algo que quase ninguém vê.
Isso. Quase ninguém percebe e muitas vezes é necessário também ser colocado diante da mesa. Porque na mesa, quando você a expõe, é também o lugar que você recebe a cura. Isso, quando muitas vezes você está ali, sabe, quebrado por dentro, mas a maquiagem cobre, a roupa cobre, né? Isso, E ninguém sabe o que você está passando por dentro, né? exatamente. E aí, as pessoas acham que está tudo bem. E é uma das curas mais importantes que tem, né? É a cura da alma. É a cura do vitimismo, é a cura de tudo se sentir culpado, porque às vezes da culpa, né? É a cura de você se sentir da ofensa. Gente, eu acho uma das curas mais gratificantes que tem é a cura da ofensa. Eu acho que eu estou nesse processo de cura de ofensa há um tempo. E é muito bom. Nessa questão da cura de ofensa, né? Eu li um livro chamado A Isca de Satanás. Sim, eu também, muito bom. E a gente serve, eu pelo menos sirvo ao Senhor, tem mais ou menos uns 22 anos, 23 anos, e nós vamos às vezes carregando coisas que a gente nem imagina que estamos carregando. Isso. Ou então nós entramos no automático e achamos que está tudo bem. A Isso. gente não entra naquele lugar dizer, sonda-me, Senhor. Porque o Senhor que conhece realmente o meu coração. E eu passei por um processo realmente muito grande referente a essa questão de ofensa. E eu fui também na palavra, né? O Espírito Santo, ele falou claramente comigo. Aprenda a orar por pessoas que lhe ofenderam. Mas a oração que você vai fazer por elas é a oração que você queria receber. Isso mesmo. A gente até falou, né, sobre isso no dia das... E para mim, assim, quando você começa essa oração, inicialmente parece que não é algo verdadeiro. Porque o nosso coração ainda está carregando essa mazela. Ele está ainda, né, desse processo de estar sendo fissurado. Ele foi fissurado. E quando você começa passando os dias e vai orando, realmente o sentimento ele vai mudando. Começa a ter um sentimento puro e genuíno. E quando a palavra me trouxe a respeito disso, que eu precisaria orar, a gente ora muito facilmente, né? Ah, não, mas eu oro, eu abençoo. Mas quando vem da entranha uma oração que você diz, olha, Senhor, abençoa 2 vezes mais. Que cresça, que desfrute, que seja abençoado, sabe? Realmente entra naquilo que eu iniciei falando, é você ter o sentimento de Jesus em você. É você se sentir liberto, né? Sim. E realmente você ser parecido com Cristo. Isso. Sabe? De você entrar nesse lugar de as pessoas olharem assim, não, ela literalmente é não imagem é fácil, e semelhança. né, Cris? Não é fácil, não. porque a gente, como diz na palavra, vigiar e orar o tempo todo. E é sobre isso. Porque a gente tem que, muitas vezes, agora eu falo sobre mesas. Por isso que Deus me tirou de muitas mesas. Porque quando você está em um ambiente que um fala mal do outro, que um critica o outro, ou então fala palavras que a gente não está mais acostumada a ouvir, aí a gente, ou você fica calado ou você se retira, não é? Então, é muito importante a gente estar se vigiando o tempo todo. A mesa, ela tem alimento. Eu costumo dizer que a mesa ela tem diversos, né, alimentos e opções são grandes. Mas você decide o que você vai comer. Isso mesmo. Então, estamos na mesa, então nós que decidimos o que vamos comer. Se você, na verdade, não se dar bem com determinado alimento, por que insistir? Exatamente. Se você, na verdade, sabe que aquele alimento, para você agora, ele terá uma indigestão ruim, por que você vai degustar? Então, nós escolhemos. A mesma coisa, quando realmente a ofensa também vem, tem dias que realmente estamos mais vulneráveis. Mas é necessário nós aprendermos a escolher o que desce para o nosso coração. Isso mesmo. Porque ouvir a gente ouve, mas realmente deixar descer ao coração a escolha sempre será nossa. Em Efésios fala, né? Livre-se de toda a amargura, de toda a indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Então, é o livrar-se. É você também, ao mesmo tempo que você escolhe o alimento na mesa, mas também para Jesus, quando você coloca quem você é na mesa, ele trata com você ali. Porque mesa também é um lugar de sinceridade. Isso.
Esse De pureza, né? compartilhamento. Isso. Mesa é lugar de sinceridade, de pureza. Como você diz, de escolher o alimento certo. Sim. Se aquele alimento vai descer rasgando ou se vai lhe transformar, né? Se vai haver transformação. Porque aquele que não lhe acrescenta não é importante na sua vida. E eu costumo dizer, sabe, dona Lúcia, o importante é você transferir essa compaixão, esse amor a todo tempo, Sim, seja para quem for. isso mesmo. Mas também o recebimento vai depender de você, porque o dar é nossa obrigatoriedade. Isso. O inserir Jesus, vamos dizer assim, é a nossa obrigatoriedade. E eu não estou falando inserir só no sentido de você apregoar o evangelho, mas as tuas ações, quem você é, essa essência que você exala, você insere Jesus. Sim. Mas você também precisa entender aonde você está inserido, com quem você está inserido. A palavra fala que às vezes a gente joga pérolas aos porcos. Isso mesmo. No Salmo 1, né, fala muito sobre a mesa A dos mesa dos escarnecedores. escarnecedores. Eu costumo, quando eu me converti, Deus me deu esse salmo e eu fui mastigar e eu meditei ele por muito tempo. Meditava para não porque eu não entendia o salmo, mas para poder realmente viver o salmo. Porque não adianta você conhecer da palavra e você não viver a palavra. O mais importante é viver a palavra. E graças a Deus, sou muito grata a Deus, porque Ele me recebe com esse amor, como você mesmo diz, né? Em Mateus 7, né, ele diz a respeito justamente disso, que quando nós lançamos essas pérolas aos porcos, são para as pessoas que realmente dentro dela existe um apontamento a nosso respeito. Sim. Então, quando nós estamos sendo mesmo benéficas, mesmo entregando o nosso tudo, talvez ali não compense. Entra de novo a questão da mesa. Às vezes estamos sentadas à mesa, estamos realmente compartilhando tantos tesouros, mas tem Sim. pessoas que, na verdade, ao olhar dela para conosco, não é de receptividade. Isso a gente acaba realmente perdendo tempo, perdendo energia. Não, mas você quer dizer que nós estamos perdendo tempo em pregar o evangelho? Não, porque a Não. palavra também nunca será em vão. Não vai voltar vazia. Ela não a pessoa voltará. a Não semente voltará. vai ser plantada ali. Deus vai falar com ela em algum momento. Exatamente. Mas eu também preciso escolher. Eu abro um parênteses quando eu falo nessa escolha. Sim. Eu preciso entender para quem, na verdade, precisa receber aquela semente naquele tempo. Porque se para você semear precisa de um tempo, tem lugares que você precisa plantar a partir daquele determinado mês. Se você plantar antes, não vai ser uma boa colheita. Se você também plantar depois, não será uma boa colheita. Então, até isso, a semente tem um tempo de ser recebida no solo. E nós precisamos, como servos do Senhor, estarmos atentos a respeito disso. Sim, sim. Uma vez Deus me deu uma mesa para eu fazer uma mesa. Inclusive foi na minha loja, que não é fácil. Foi um tempo bastante difícil, onde no meu trabalho eu fazia mesas, né? Porque é um lugar público, né? E aí em um certo dia, Deus disse: você vai convidar uma pessoa para honrar ela e você vai. E me deu os convidados. Você vai convidar fulano, ciclano. E aí eu fiquei, meu Deus, mas fulana de tal eu tenho que convidar. Ela não pode ficar de fora. E o Senhor foi bem claro comigo: não, você não vai convidar. E até eu era ainda bem recente, né, convertida. Eu achei que Deus teve sempre muita pressa comigo. E aí eu fiquei: Senhor, o que eu faço? E eu fui orar mesmo ao Senhor e eu só convidei quem Ele me deu na lista. E depois eu senti que algumas pessoas ficaram com raiva por eu não ter convidados. Uma mesma, que era amiga, veio falar comigo: fiquei muito chateada, você fez essa reunião, você não me convidou todos os dias na sua loja, assim, assim. E eu: bem, Senhor. E ela conversando comigo e eu aqui, ó, por dentro: bem, Senhor, resolve, me defende, porque se foi o que o Senhor pediu, eu apenas obedeci. E depois ficou tudo bem, sabe? Eu acho que Deus resolveu com ela. Ela, inclusive, era uma profeta, mulher de Deus. Não era nem, como é que diz, pessoas que não pudessem ter o mesmo entendimento da palavra, ainda bem.
Mas eu sei que outras também ficaram chateadas mas eu sei que Deus resolveu. E aí eu entendi. Quando Deus me deu as escolhidas, eu passava o mês todo orando ao Senhor, quem ele queria convidar, quem ele teria que colocar naquela mesa. E Deus foi apontando realmente, porque as pessoas pensam assim: ah, mas como assim ela fala com Deus? Bem, quando você tem intimidade suficiente com o Senhor, você fala assim e ele responde. E um certo dia, uma amiga muito íntima me perguntou assim, eu convidei elas milhares de vezes e ela nunca foi. Mas o Senhor sempre me disse: não é hora, não é hora. E ela disse: Lúcia, eu não entendi, como é essas escolhidas? Por que o nome escolhida? Como é? Aí eu falei assim, e assim ficou indagando, e eu vi que ela estava indagando mesmo, sabe? Eu falei assim: bem, as escolhidas é escolhida não por mim, mas pelo Senhor. O Senhor que escolhe cada uma dessas pessoas que elas precisam estar na mesa, que precisam estar nesse dia. Ah, tá, ela respondeu. Aí outro dia, ela ouvindo uma palavra, ela me mandou no Instagram. Nem todas são escolhidas por Deus. Aí eu senti assim que realmente ela entendeu, sabe, que talvez agora no próximo convite ela esteja presente, né? Existe uma escolha, né? Na verdade, a escolha do Senhor é para todos referente a Ele. Ele chama todos para Ele, Sim. para perto dele. Mas Precisa tem estar aberto, né? exatamente, mas tem coisas específicas que existe um tempo, Sim. existe uma estação. Então, muitas pessoas às vezes não entendem. E realmente, nessa caminhada com Cristo, vai ter momentos que Ele vai tirar mais assentos da mesa. Vai ter momentos que Ele vai colocar mais assentos à mesa. E vai ter momentos também que vai ter só, às vezes, talvez você, só mais uma pessoa. Isso. Quando eu fiz o evento, né, Indesistível, meu primeiro evento, o Senhor foi claro comigo depois que finalizou. Ele falou claramente para mim: eu estou reduzindo as cadeiras da sua mesa. E realmente foi muito difícil essa redução. Porque, às vezes, né, nós colocamos 12 mulheres. Sim. Mas ele chegou a reduzir para 4. Sim. E você que está acostumado, e principalmente para quem é acostumado a estar com pessoas, a lidar com pessoas, que ama interagir com Sim. pessoas, quando essa redução acontece, há um impacto também em nós. Porque, como a senhora falou, o desejo é você abraçar todas e colocar Sim, todas. isso. E para nós também é difícil nós delimitarmos isso, né? Colocarmos esse limite para dizer assim: não, eu preciso obedecer a Deus e só posso deixar entrar e se assentar à mesa quem Ele está querendo para esse tempo. Isso mesmo. É um conflito também na nossa alma. Às vezes as pessoas acham que não. Mas é um conflito muito grande. Quem você vai convidar, quem você traz o convite para a liberação da palavra. E por mais que haja dores em outras pessoas, em nós também há um conflito muito grande a respeito. E essa questão de redução da mesa, para mim, é algo muito mais complexo, porque como eu amo gente, Sim. eu amo lidar com gente, eu amo Não estar tem como com amar a pessoas. Deus e não amar pessoas, né? Não combina, né? Você servir ao Senhor e não amar pessoas, né? Isso. E assim, quando ele falou da redução, para mim foi um impacto, porque eram pessoas do meu ciclo realmente assim profundo. Sim. Não eram uma questão superficial. Eram pessoas de caminhada mesmo, de jornada mesmo. E quando ele reduziu, eu disse a ele: Senhor, para mim está sendo muito difícil. Porque você ter gente que você caminha 10 anos, 11 anos, 15 anos, Sim. e simplesmente o Senhor dizer assim: estou reduzindo, estou tirando da mesa. Isso para mim foi um impacto muito grande. E confesso que foi muito doloroso, mas também foi muito necessário. Isso. Porque para o que está por vir, eu preciso também entender que novas pessoas precisam chegar. Sim. Novas pessoas precisam entrar. E também, até mesmo para me ensinar. Isso. Porque quando esse novo chega, não é só para abençoar o outro, mas principalmente para abençoar você. E vem uma nova vitalidade, vem uma cosmovisão nova. Então, isso foi muito necessário para mim. Ainda está acontecendo, mas o impacto no meu interior e, sabe, de entendimento foi muito grande. Mas, graças a Deus, o Senhor está alinhando de novo, está colocando, né, dentro da rota que Ele deseja. Mas foi um baque, assim, vamos colocar, né, muito grande para mim.
quando realmente essa mesa foi reduzida. Você falando assim, eu lembrei agora de Jesus. Jesus tinha os discípulos para mesas, né? Sempre eram os mesmos discípulos naquela mesa que ele estava, mas tinha os amigos onde ele se sentava, que eram amigos importantes para a vida deles, Eram mas os que ele três, não né? levava para a mesa. Eram os três que compartilhavam da intimidade Sim. mesmo mais profunda. Exatamente. Então, para você ver que nós somos, né, imagem e semelhança de Deus sobre isso. Quando você tem a intimidade com Deus, como eu falei, ele vai lhe orientar e ele vai dar conforto. Eu falo por mim que você foi convertido muito cedo, né? E eu que fui convertida já bem mais tarde, né? Tem uns 6 anos que eu me converti. E quantas pessoas que eu amava, que eu amo, eu ainda amo e quero comigo, que não está na mesma mesa que eu. É dolorido. É muito É dolorido. muito dolorido. Eu digo: "Senhor, eu preciso dessas pessoas comigo". Mas existe um tempo, né? A palavra É. fala que é um tempo para todas as coisas. Há tempo de arrancar e há tempo de plantar. Sim, Eu acho que para nós é muito mais difícil arrancar do que o isso. plantar. E eu sinto que são pessoas que o Senhor já me falou: "Essa daí você não vai demorar". Algumas Deus já me falou que vai chegar, e outras o Senhor já me falou: "Essa daí vai demorar". Então, assim, não é fácil, né, é muito difícil. Então, eu já falei, entre escolher, né, uma mesa onde o Senhor não está, eu prefiro escolher a mesa que o Senhor está. Não importa que se seja, amigos ou familiares, mas eu amo do mesmo jeito, eles não estão saindo do meu coração, em hipótese nenhuma. Eu continuo amando, até porque Jesus não tem distinção de pessoas, não existe. Só que muitas vezes o outro não entende, né, quando a gente diz não para uma mesa, né. Acha mas, quando a gente também entrega aquela pessoa em oração, como você mesmo disse, o que é que a gente tem que fazer? Estar sempre orando por eles, né, orando, porque quando a gente ora, Deus vai fazer alguma coisa. E você sabe que Deus é que pode todas as coisas, né. Eu estou aqui abrindo meu coração, mas o podcast é para isso, né. É, essa questão, né, de abertura de coração, de oração, para mim é um dos lugares mais profundos. Quando você fecha a porta do seu quarto e você vai para o secreto, é ali que você se revela literalmente quem você é para Jesus. E é ali que você expõe também quem você é. Eu costumo dizer que nomeie seus sentimentos, nomeie o que você está pensando, nomeie o que você está sentindo, porque nós, e muitas pessoas às vezes entram no secreto e tende um distanciamento com Jesus, porque pensa que ele é aquele pai mais carrasco. Só que Jesus, ele é o teu amigo. Isso. Então, quando você nomeia quem você é, o que você sente, sabe? Olha, Senhor, eu fiquei irada sim. Você está sendo verdadeira, até porque ele sonda o teu coração e te Sim, ele conhece, conhece, sim. antes até de você falar. Isso. Mas às vezes ele quer que nós verbalizemos para que de fato essas coisas que estão dentro do nosso interior, voltamos para a alma. Essas Isso. coisas que estão dentro da alma, elas literalmente sejam sanadas, elas sejam limpas, né? Elas sejam retiradas. Isso. E é necessário conhecer. Eu costumo dizer que, como terapeuta, né, psicanalista, quando algo chega à nossa consciência, sim, chegou à nossa consciência, mas a questão é você sustentar a mudança. Porque todo mundo conhece. Tem gente que fala, eu sou realmente uma pessoa completamente verdadeira. Só que esse ser verdadeiro às vezes machuca também o Isso. outro. Eu sou assim mesmo, eu falo que E aí ela tem a consciência de quem ela é. Ela tem a Isso. consciência que às vezes ela machuca as pessoas, Isso. mas ela está em prol do verdadeiro. Mas Isso. esse verdadeiro muitas vezes fala muito mais da alma dela do que necessariamente do outro. E isso é necessário a pessoa ter não só consciência, mas entender que não, eu preciso me calar. Eu preciso mudar. Aí é que entra. Você está disposta a realmente sustentar essa mudança? Porque está na Sim. tua consciência. Isso. Mas a sua ação vai ser diferente. Então, até mesmo quando nós entramos nesse lugar do secreto, a gente tem consciência de muita coisa. Sim, sim.
o Senhor se revela para nós e diz, olha, eu estou lhe mostrando quem é você, como está o teu coração. Mas você está disposta, filha, a realmente a ter uma ação diferente e sustentar ela? Porque quando a gente vai sustentar, isso também acaba sendo uma cura na nossa alma. Isso. Uma libertação também. Uma libertação. Porque a gente está saindo do lugar de pecado, porque aquilo que tínhamos dentro de nós realmente não estava contingente à palavra. O que é pecado? O que significa pecado? É errar o alvo. Estávamos errando o alvo. Muitas vezes aquilo que a gente achava que era pecado para Deus, quando a gente não tem conhecimento, não é pecado, né? É um tempo Porque de ele ignorância. É que julga. É ele que julga. Olha, Cris, uma vez eu estava, eu não sei se eu já contei esse testemunho, mas uma vez eu estava num dia de consagração. Inclusive, foi o dia da consagração da Escola de Ministros que eu fiz, Campina Grande. E aí, quando eu dei por mim, foi muito forte, nesse dia. E eu estava orando. Quando eu pensei que não, eu estava no altar, assim, orando mesmo. Eu não me vi na hora que eu cheguei até lá. Sabe, quando você está num transe de oração, que está todo mundo ali à sua volta, mas você é como se não tivesse ninguém. E aí, eu me ajoelhei e veio assim, muito forte dentro de mim. Eu quero ir para um lugar que ninguém mais quer ir. Eu quero ir para um lugar que ninguém mais quer ir. Se eu chorava, meu Deus. E eu falei isso. E depois que eu vim de lá, isso foi tão forte que eu passei semanas com essa frase que eu tinha falado, né? Meu Deus, para onde é esse lugar? Senhor, me mostra esse lugar. Me mostra esse lugar. E aí passou-se, né? Bem um ano. E um dia a gente numa mesa. E aí eu disse, aí estava se falando, né, do que você já tinha recebido do Senhor, né? Eu disse, rapaz, uma vez eu recebi uma palavra do Senhor que não foi de mim, aquela palavra saiu da minha boca, mas eu não foi assim tão profundo que acho que não fui eu que falei. Deve ter sido o próprio Espírito Santo, porque não sei se já aconteceu com você, às vezes o Espírito Santo fala tão de você que, mas é isso mesmo que é para eu falar. E aí, passou-se o tempo, eu falei, todo mundo brincou comigo, fez, vai ser bem pro Congo, vai ser para onde? E aí um dia orando, o Senhor, eu passei uma semana assim, orava diariamente, orava em línguas. Chegava em casa, me trancava no quarto, passei um final de semana de intercessão mesmo, mas eu não sabia para quem o Senhor estava intercedendo, né? Muitas vezes Deus lhe dá um caminho para quem você intercedeu. Já aconteceu comigo, né? E nesse dia, o Senhor, eu falei assim, Senhor, eu estou uma semana orando, sem parar, jejuei, me diz o que é que o Senhor quer. E ele falou assim, é como você diz, muitas vezes a gente fica calada e não fala. E o Senhor só responde quando você fala mesmo. É incrível, né? E aí eu falei assim, Senhor, me diz para quem eu estou orando. Eu estou orando tanto, me fala. Ele disse, você falou que queria estar nesse lugar, que ninguém mais quer ir. O lugar que você disse que queria ir é esse lugar de oração. Então, muitas vezes, no nosso inconsciente, Deus fala com a gente e a gente não entende muito bem. Depois ele vai lhe dar respostas, né? Quando você pergunta. Como eu fiz, eu perguntei. Mas que a gente esteja mesmo atento, né? Para isso, para aquilo que o Senhor está falando com você, né? Esse lugar de secreto é o lugar onde eu costumo dizer que somos mais desconstruídas. Sim. Nesse lugar, nós somos desconstruídas. A senhora estava falando sobre essa questão, né, de quero estar nesse lugar. Em abril, eu fiz um propósito com o Senhor e falei para o Pai, Pai, eu quero mergulhar de forma tão profunda, mas à medida que eu mergulhar, eu também quero que o Senhor mostre quem verdadeiramente eu tenho sido e aonde eu preciso ser mudado. Amém. Foi uma das orações mais profundas que eu fiz. Acredite que o Senhor me remexeu de ponta a cabeça. E ele mexeu em todas as áreas. Ele, mexeu, que eu digo no bom sentido, Sim. Porque eu tinha dado permissividade. Então, ele começou a desnudar o meu coração, para saber onde é que estava o meu coração. Sim. E foi financeiro, foi o sentimental, foi ministerial, foi emocional, e todas as áreas estavam sendo realmente, ajustadas. Sim. E eu falei com ele, Pai, eu acho que eu fiz essa oração sem pensar direito. Porque... muitas vezes a gente não quer ouvir a verdade, né?
Também. É porque nós não imaginamos a dimensão Sim. de como estamos. É, Principalmente, como eu falei inicialmente, né? O tipo de evangelho que temos. isso. Então, a nossa tendência é entrar no automático. A nossa tendência é estar de costume. Porque você já conhece a palavra, você verbaliza a palavra, mas você entrou no automático referente àquilo ali. Você passa até a profetizar, né? Está lá, a Ezequiel 37, a palavra do Senhor. Mas a instrução para o profeta é muito clara, é para ele dizer conforme o Senhor tinha declarado Sim. para ele. Às vezes a gente até profetiza, mas a gente profetiza o que a gente quer, a nossa vontade. E não tem a direção realmente precisa do Senhor, porque entramos nesse lugar do automático. Já sabemos, já conhecemos, então eu sei como fazer. É muito diferente quando você está sob uma direção do Senhor Isso. e É libera ele a que palavra. orienta, né? Por isso que a oração em línguas, assim, outras línguas, é muito importante. Muito. Porque ele vai lhe direcionar para o que você orar. E a oração em línguas, na verdade, ela edifica a você A si mesmo. mesmo. Ou seja, está sendo construído dentro de você Sim, uma fortaleza espiritual. Né? O sim. homem interior está sendo realmente edificado. Isso. Está tendo a comunhão do Espírito Santo com o teu Sim. espírito. Está Você está falando vivificando o teu espírito. verdadeiramente com o espírito, é como você estava falando aí. Você está orando e você está orando por aquilo que quer. E nem sempre o que você quer é o que Deus quer na sua vida. A maioria das vezes. Então, você orando em outras línguas, ele vai, sabe, tá edificando você, orando literalmente com você, dizendo, não, filha. Esse lugar realmente do secreto, eu acredito que seja um convite até hoje. Estamos realmente falando sobre isso. Creio que essa mesa está sendo também bem diferente. Sim, né? eu não sei se foi o programado, mas é o que o Espírito Santo está Não foi levando. programado por mim, porque por mim seria só a cura, não entraria só a mesa, mas também na mesa a cura, mas também a ensino. Eu falo o seguinte, que a Bíblia deixa bem claro, Deus, o caráter de Deus, o tempo todo, é sobre cura na Bíblia. Tudo que ele ensina, tudo que ele fala é cura emocional, é cura física, é cura tudo, sabe? É a palavra cura, porque eu creio que agora nesse exato momento tem pessoas precisando ouvir essa palavra, porque eu creio que o Espírito Santo está aqui agora, nesse exato momento, conduzindo essa conversa. Não, com certeza, com toda certeza. E não só cura na alma, mas cura no entendimento, né? Sim, Porque o nosso entendimento às vezes também precisa ser curado. Como a palavra fala, a renovação sim, da mente. da mente, é. Que é Então, uma assim, ressurreição, né? porque não fique só amoldada ao que você está vivendo, né? Sim. Não fique só amoldada ao que você está recebendo ou recebeu lá atrás. Voltando para a palavra em Eclesiastes, uma vez o Senhor me falou claramente que há tempo de plantar e há tempo de colher. Às vezes o Senhor plantou em nós um ensino. Eu tenho um Sim. aprendizado. Só que vai chegar um momento que o Senhor vai tirar aquilo ali, não a base, que é a raiz, mas Sim. ele vai realmente, sabe, arrancar algumas coisas que eu aprendi para trazer coisas novas. Porque não tem como o velho se misturar com o novo. E às vezes ele vai arrancar, sim. Então eu vivi várias desconstruções, literalmente, até mesmo dentro das escrituras. Porque eu aprendi de uma maneira. Foi errado o que eu aprendi? Não. Em si, não. Porque as pessoas que me passaram, que me ensinaram, também aprenderam da mesma forma. Só que o Espírito Santo, gente, ele é exímio. Ele é o professor mais excelente. Isso. E ele começou a trazer realmente uma nova perspectiva, um novo entendimento dentro das escrituras. E aí, esse processo de arrancar, né, o que havia sido plantado também foi muito doloroso. Sim. Porque na minha cabeça eu disse assim, meu Deus, será que isso é certo mesmo? Senhor, será que essa postura é correta mesmo? Está dentro da Bíblia mesmo? Aí, sabe, você pergunta, mas o Espírito Santo está dizendo, é isso mesmo. Eu estou te ensinando algo novo. Então, até mesmo quando a gente vai para esse secreto, algumas coisas dentro de nós desconstruídas, está sendo arrancado para realmente vir novas sementes. Vai vir novo entendimento para nós. Não existe isso na Bíblia, mas as pessoas declaram isso, né? Que a palavra ela se renova. Biblicamente falando, não existe a palavra se renova. Mas existe realmente, sim, um novo de Deus dentro da palavra. Porque existe a palavra rema, existe o insight, existe a palavra, né, revelada para nós. Ele se revela para nós todos os dias. Até porque aquilo que Deus revela pode ser a mesma palavra, mas ele revela de acordo com a sua necessidade, não é verdade? Perfeito. De repente você aqui lê um versículo e aí
Deus está me curando em uma área. E você vai tá aqui nesse exato momento. E aquele versículo vai lhe curar em outra área da sua vida. Porque Jesus, ele fala com cada um individualmente. Não é Sim, verdade? eu costumo dizer, né, que quando você tem uma árvore, ela tem vários Frutos, galhos. galhos. E a partir desses galhos, ela vai dando frutos. Então, quando você libera a palavra, vários galhos vão recebendo conforme aquela da sua a necessidade. sua necessidade. Isso. E o fruto vai dando também de uma forma De diferente. acordo com né? o que você tamanho, recebeu. Né? Isso. E assim, os tamanhos às vezes são diferentes, né? Isso. Às vezes um vai conseguir amadurecer, né, mais rápido do que o outro, Isso mas não mesmo. deixa da palavra chegar. E de algo acontecer em cada vida. Então, eu amo falar de Jesus. Também. Eu amo falar da palavra. Nós ficaríamos horas e Eu horas acho falando. que hoje eu vivo esse momento. Eu digo, meu Deus, será que minha conversa o tempo todo é sobre isso? E lógico que a gente também, como diz, tem que estar se vigiando também para muitas pessoas que não estão entendendo, não tá na mesma vibe que você, né? Você falar de forma, né? Que venha conversar com ela, que venha tocar no coração dela sem ser agressiva, né? Mas hoje a gente que ama Jesus, que vive a palavra, quanto mais a gente fala, mais a gente quer. Mas não tem como sair desse lugar. Por quê? Porque nós somos cartas vivas. Até que a gente não fale, as pessoas vão nos ler. Isso mesmo. Então, às vezes nós não precisamos falar, mas as nossas ações falarão. E elas vão estar lendo a partir disso. E eu acredito muito dentro desse contexto de realmente, quantas vezes nós já entramos num ambiente e a pessoa olha para você e fala assim, você é cristã, né? Várias vezes eu... Porque ela leu você. Isso. A sua ação fez com que o reflexo, né, de Cristo literalmente estivesse ali. Então, às vezes, a gente não precisa também verbalizar o tempo todo. Não. Mas você pode Com realmente... suas ações. Ações, né? Falar de uma forma silenciosa, né? Porque o nosso comportamento fala. E a Sim. criação, ela está nessa expectativa, sabe, Sim. da manifestação dos filhos de Deus. E nós somos essa manifestação, mas às vezes essa manifestação não é verbalizada, a minha ação vai funcionar para que realmente chegue até o outro Cristo. Né? E engraçado, quando a senhora perguntou para mim, né? Cris, você pode contar sobre algum testemunho de cura que você teve e tal? E aí eu falei com o Senhor, eu falei, pai, eu não estou lembrada, não. Qual é que seria? E eu perguntei, né? Falando com o Senhor, eu falei, pai, qual é que seria? Eu não estou lembrada, me ajude aí. Eu disse, não, vou perguntar a uma amiga minha, que uma amiga minha, a gente sempre conversa, eu, né, testemunho algumas coisas, eu vou perguntar ela, só que não vou perguntar não, Senhor. E aí, quando chegou no outro dia, no dia que a senhora falou comigo à noite, no outro dia, eu pensei de novo, né? Vou ligar para ela para ver se ela me traz alguma coisa, a memória, né? Alguma coisa. Ela falou, não vou ligar, não. E aí, quando chegou pela manhã, ela liga. E ela fez assim, eu tenho um testemunho para contar. Meu Deus, que forte. E eu achei muito forte também, porque foi algo muito poderoso. Quando eu tenho um projeto, né, Indesistíveis, Mulheres Indesistíveis, o primeiro que eu fiz foi até aqui em Petrolina. Nós vendemos, né, um caderno para poder auxiliar, né, com o evento, só que esse caderno não chegou e foi feita a venda após o evento. E o esposo dessa minha amiga, ele é corretor e ele tinha alguns clientes, ele ajudou a vender os cadernos. Sim. E ele mostrou para esse cliente em potencial e o cliente disse, não, eu quero um. Ele achou que realmente ele daria para a esposa, né, o caderno, e simplesmente ele foi e deixou na mesa, né, porque como ele é corretor, deixou na mesa desse apartamento, e ele disse que mostrava a pessoas, né, o apartamento e o caderno continuava sobre a mesa. E ele disse que passaram dias, só que de repente esse cliente sumiu. E ele questionou, ele fez isso com a esposa dele, e falou assim, nossa, fulano de tal sumiu, e agora o que é que aconteceu? E ele disse que ligava, enviava mensagem e nada. Até que, após 6 meses, ou naquele dia, esse cliente liga para ele, de um número diferente. E ele fala, né, eu iria morrer e você nem saberia. E ele disse, como assim? Aí ele manda, pelo WhatsApp, a imagem do caderno, indesistível.
que foi até uma imagenzinha que eu tinha passado para a senhora. Ele manda essa imagem do caderno e ele fala: eu tive um acidente de carro. Meu carro bateu no fundo de um caminhão. E na hora eu vi esse caderno no carro e eu falei: eu preciso ser indesistível. Ele quebrou, a face dele foi toda realmente refeita. Literalmente, ele quebrou 9 costelas. E ele passa a falar para ele, aonde eu ia, o caderno ia comigo. Só que, na minha cabeça, eu falei: Senhor, esse caderno é puramente feminino. A capa vermelha, embaixo tinha uma frase, mulheres que rugem como leoas. E esse homem andava com esse caderno, porque na nossa cabeça ele iria dar para a esposa dele. E o Senhor ministra ao meu coração claramente que ele precisava de uma palavra. E naquele momento o indesistível se tornou a palavra para ele. E por que eu estou trazendo isso? Porque como a senhora falou a respeito de testemunhar algumas coisas, e eu trouxe também dentro de um respaldo bíblico, falando a respeito de Paulo, né, que está em Atos 19:11, que diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Quem era Paulo? Paulo tinha um lenço, e o lenço curava por onde andava. Então, na verdade, não foi o lenço, mas aquilo que passou em minhas mãos foi, na verdade, um motivo de socorro. Sim, naquele momento, para aquela pessoa. Para aquela pessoa. Então, ali ele falou que, na verdade, ele se apegou àquele caderno. Ele não é conhecedor, por enquanto, da palavra. Mas ele teve um contato com algo que ele precisava, tipo assim, entender que o Senhor literalmente existe e que a partir de uma palavra liberada pode acontecer na vida de alguém. Amém. E eu fiquei muito maravilhada com o Senhor, porque eu falei: Senhor, tem coisas que passam nas nossas mãos e que a gente acredita, assim, que abençoará outros, mas eu jamais imaginaria que seria nessa magnitude de realmente, de um certo ponto, uma palavra ser um motivo de socorro para alguém. Eu, assim, na hora, o Espírito Santo falava: lembra daquela passagem, o centurião chega até Jesus e diz: basta uma palavra. Isso mesmo. E, Cris, é bem claro quando se diz que a palavra é falada, não é verdade? E quando nós falamos, na realidade, o que nós estamos aqui tudo falando são testemunhos, né? No momento, o podcast muitas vezes soou como testemunho para outras pessoas, porque o Escolhida Cast é sobre cura, mas é tudo que vem para essa mesa está curando alguém. Eu creio que porque se esse podcast foi gerado do coração de Deus, porque foi Ele que me deu esse podcast, assim, Ele me deu no meu coração, quer dizer, é dele, não é meu, é dele. Então, é para edificar casas, é para curar pessoas, orientar, como você mesmo falou, muitas vezes uma palavra está orientando. E voltando à palavra, apenas uma palavra, eu aprendi na Bethel, que é um curso, uma escola de profeta, ela nos ensina a sempre pedir uma palavra. Eu estou acostumada, eu estou em um lugar e eu pergunto, eu fiz isso, mas agora eu faço com mais eficaz. Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Me dá uma palavra. E isso tem funcionado bastante. Porque uma palavra você abrange muitas outras coisas. Muito. Uma palavra que Deus fala para você, né? Uma palavra, ela acaba construindo. Isso mesmo. Coisas que a gente também não imagina que está construindo. Isso mesmo. Eu costumo dizer que a gente consegue só ver a ponta do iceberg. A gente não consegue ver o iceberg por inteiro. Então, às vezes, uma palavra ela está só te dando um apontamento, mas tu não sabe o que é que vai construir. Isso mesmo. Quando esse caderno, né, o que diz, né, e Deus pelas mãos de Paulo, ou seja, e Deus pelas mãos de Cristiane, fez passar aquele caderno. E aquela palavra indesistível, eu sei que não existe essa palavra necessariamente dentro da Bíblia, mas foi uma palavra que o Senhor me trouxe a respeito de dizer assim: olha, você não pode desistir. Uma vez a gente estava, inclusive nessa reunião que nós fizemos, de uma mãe com a filha doente, muito enferma, em São Paulo.
E aí, no momento de oração, nós oramos em um lenço. A ministra pediu, Lúcia, traz aí qualquer coisa, um pano, e tinha lenços da loja, um encharpe. E aí eu trouxe o lenço e ela orou no lenço e a mãe levou para o hospital onde a filha estava em coma. E ele saiu do coma naquele dia, Glória a Deus. Eu acredito muito nisso. E é sabe? bíblico, né? É muito bíblico. Então, o que passa pelas nossas mãos, realmente, dentro de um propósito, o Senhor estabelece. E a palavra fala claramente, e fazia maravilhas extraordinárias. Em algumas versões diz, e fazia milagres especiais. Isso. Jamais eu imaginaria que aquela visão que aquele homem teve Talvez esse caderno inicialmente... foi feito só para isso. Tu tá entendendo? Porque Não, Deus é a história do assim, rebanho, eu né? confesso à senhora que esse caderno, Não porque ele não ele edifica foi... outras pessoas, Não, entenda, sim, mas edifica ministério de outras pessoas que eu já sei, eu já tive claro. esse Não, mas eu testemunho, falo né? assim, às vezes você tira a pessoa da morte, né? Não, e foi o que aconteceu com É. ele, porque ele falou, eu preciso ser... Aquilo que Tirou ele o homem da projetou na morte, mente sim. dele, né? Eu preciso ser indesistível. Ou seja, ele lutou por si mesmo. Isso. É porque, na verdade, como é um testemunho mais profundo, eu prefiro também não entrar, né? Sim. Dentro desse contexto, mas eu vi as imagens, a imagem foi mostrada de como foi reconstruída a face Sim. dele. Ele levou 6 meses para a face dele ser completamente, né, reconstruída para a glória de Deus. Sim, nós estamos falando aqui do poder de Deus. Sim, e do da poder coisas de que a Deus. gente menos imagina que Deus usaria para Sim. realizar. Às vezes a gente está pensando que Deus vai fazer coisas mirabolantes, mas o O simples simples, apenas uma palavra, como o Cetran falou, apenas uma palavra é basta. suficiente. É. Eu tenho sido muito ministrada sobre essa questão da palavra do extraordinário. Sim. O ordinário é bom. E nós vivemos todos os dias, mas vai ter o dia do extra. É. Vai ter o dia que ele fará a mais. E voltando, sabe, só para concluir a história da reunião, engraçado que eu entendi depois por que Deus queria aquelas pessoas, quais seriam as pessoas certas para estar naquele lugar. Porque as pessoas têm que crer junto. Tu tá entendendo? Houve a oração do lenço. E algumas pessoas que estavam ali, que não estavam na mesma comunhão, porque muitas vezes Jesus mandava fechar a porta. Né? E só tinha os 3, né? Quando ele fecha a porta, né? A Então, respeito, né? Da menina, né? Da Talitha sim. Kumi. Quando ele vai para poder... É porque assim passa, né? As histórias são muito ligadas na Bíblia, mas quando ele vai para Talitha Kumi, ele fecha, na verdade, a porta e só chama os pais, Sim. né? E os 3 com Pede ele. para todo mundo sair. Isso. Pede para todo mundo sair. Então, por que naquele momento ele pediu? Porque só havia necessidade de quem estava com a mesma fé. O pai e a mãe queriam mais do que tudo que aquela filha vivesse. E alguém que pudesse estar ali podia, tu tá entendendo, botar a história, desandar. Minha mãe dizia que quando estava fazendo um queijo, ela fecha as portas, eu não quero que ninguém chegue agora, senão vai desunerar meu queijo. Olha, ela fez muito isso. Meu pai fazendeiro, e minha mãe fazia muito queijo de manteiga. E aí, quando ia para aquele ponto onde ia mexer o queijo na manteiga, a coalhada na manteiga, né, que seria o ponto para dar aquele ponto ideal do queijo ficar macio, não desunerar, não ficar macento, é macio. E aí elas diziam, olha, não deixe ninguém entrar dentro de casa agora. Então, é isso, acho que tem sentido sim. É interessante essa parte da concordância, né? A Bíblia, ela fala também muito a respeito dessa questão de concordância. Sim. Se o concordarmos, a bênção, ela está sobre nós. Então, precisa ter a união, precisa ter a unidade, né? A unidade de mesmo pensamento, naquele ambiente ali. Sim. Né? E, logicamente, naquela situação que Jesus entra para poder orar pelaquela menina, ele sabia do coração de cada pessoa. Sim. Ele sabia quem podia, na verdade, estar junto com ele. Ele sabia quem, na verdade, iria, sabe, concordar com ele referente àquilo ali que precisava acontecer. E ele dizer para mim, levanta-te. Isso. Sabe, levanta-te. Isso. E existe, acredito eu, momentos da nossa vida que vai ser um levanta-te, mas a gente vai só chamar poucos para participar desse nível de milagre. Eu creio muito nisso, sabe? Engraçado, Cris, que Deus me fala muito sobre isso na mesa, nas escolhidas, sempre. Uma vez, em uma mesa, em um encontro, eu orei ao Senhor
tinha uma pessoa que eu queria muito que ela fosse, e o Senhor me falou: não é hora dela ir ainda. Não é hora ainda dela ir. E é engraçado que vai ser outra história depois, que em outro encontro que ela teve, algumas ovelhas, por conta, muitas vezes, né, desanda. É aquela questão, né, dona Lúcia? O Senhor não chama nós para sermos emocionais. Ele chama Desanda, nós para isso sermos mesmo, espirituais e espirituais. racionais. Porque a Isso, espiritualidade saudável, ela te leva para uma racionalidade no espírito saudável. sim, Então, às vezes, o nosso emocional perpassa, né, por lugares que, de fato, nos levarão a um declínio. E leva sim. O emocional leva a gente a um declínio. Mas se nós temos uma espiritualidade, vamos colocar assim, saudável, porque o nosso emocional está alinhado, está equilibrado, automaticamente você vive os propósitos com muita leveza. Então, sim, assim, sim. até nessa questão, né, de querermos estarmos com pessoas, por parte dela é Não muito é o emocional caso nosso, de né? você querer que aquela pessoa aceite Jesus, sabe? Não, eu amo essa pessoa, eu gosto de estar com ela, eu quero. E não é dessa forma. Quem trabalha é o Senhor. Ele sabe a hora certa, né? Então, por isso que hoje eu digo, as pessoas que vão para o chá das escolhidas são escolhidas por Deus. Porque eu falo para ele, Senhor, só é para estar nessa mesa quem o Senhor realmente queira que esteja. É porque existe, né, um trabalhar do Senhor num tempo oportuno. Esté, ela realiza uma obra para aquele tempo. Sim, Ela é chamada para execução, né, para aquele tempo. Então tem coisas na nossa vida que o Senhor vai chamar realmente para aquele tempo e vai participar. Ela quando convoca um jejum, ela convoca com poucas pessoas. Ela chama, né, algumas servas e vamos sim, jejuar. isso Então, mesmo. até isso, nesse sentido de levar outras pessoas a outro nível espiritual, também existe um tempo. E nem todo mundo vai conseguir desfrutar. Voltamos para o alimento. Se for um alimento robusto, nem todo mundo vai conseguir sustentar. Eu me lembro quando eu recebia missionários, né? Não. Eu me lembro quando eu recebia Não, Davi, missionários. é só não atrapalhando Cris, mas estamos numa mesa onde nós, quando passar do tempo, senão a gente vai ficar o dia todo, aí tu vai. Fica à vontade aí. Quando eu recebia missionários, né, e vinha de outros estados, engraçado que uma das coisas que nós apresentávamos a ele logo era o acarajé, Hum, né, e porque não conheciam, mas alguns não tinham estrutura para Pra comer comer o a pimenta, acarajé, a a pimenta para pimenta, comer, o pro dendê. dendê, Então alguns passavam mal. mal, E por quê? Porque não tinha condições, o corpo não estava pronto para isso. receber aquele alimento, por mais que fosse uma iguaria. Hoje eu amo açaí, amo, gosto muito de açaí. Mas a primeira vez que eu comi açaí com a farofa de tapioca, eu adoeci. Aquele foi muito forte para o meu estômago. Adoeci, gente, eu pensei que eu morri de dor de estômago. Mas Porque eu não estava preparada para aquele alimento. aí trazendo para a questão espiritual, né? Você está levando pessoas para um nível maior. Sim, Quando Esté chama aquelas mulheres também para jejuar com ela, é levando elas para um nível maior, mas não foram todas. é isso mesmo. Deus me falou na mesa que nós estávamos sábado, inclusive eu orei, Deus me falou que aquela pessoa não ia. Ela não estava preparada para o nível das outras, espiritualmente. Pessoa linda, maravilhosa, mas o tempo Deus me falou, ela não está preparada para a reunião de hoje. Então, é, é como diz, você tem que realmente seguir o que Deus fala no seu coração, entendeu? Não, essa pessoa ainda não está preparada. Deus vai preparar ela, vamos orar. Deus, uma hora ela vai ser preparada, mas não é o tempo agora. E aí Deus é tão maravilhoso que, né, disse: "Não, ela não vai, porque não é o tempo dela ainda". E a nossa humanidade fica sentida. É, fica. Mas, de O nosso verdade, eu não emocional fiquei, fica porque eu não sentido. falei nem para a Bruna ainda, mas Deus já tinha falado comigo que ela não iria. Não era o tempo. Mas, inclusive, eu já tinha, assim, mais ou menos, sabe,
falado para a Bruna assim, olha, Bruna, talvez essa pessoa não esteja no tempo ainda. Porque todas que estavam ali já tinham recebido Jesus, já carregavam o Espírito Santo de Deus, entendeu? Tem pessoas que dizem, não, mas eu carrego o Espírito Santo de Deus, mas não está aflorado dentro de você. Precisa estar aflorado, precisa uma entrega para o Espírito Santo de Deus, você falar com Deus. Vamos falar agora sobre isso, né? Porque é importante. Tem pessoas que a gente que diz assim, ah, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. Sim, mas se você não tem uma comunhão, não vai ser toda hora que ele vai te ouvir. Sabe? Nós temos que ter a consciência que Deus, ele mais do que ninguém, mais do que nós, ele quer estar o tempo todo conosco. O tempo todo. E nós cristãos, temos que ter essa consciência de que nós carregamos mais semelhança de Deus, nós temos a presença o tempo todo. A presença de Deus não é momentânea. Não, eu estou aqui com Deus, eu estou na igreja, eu estou com Deus, eu saí da igreja. Não, gente, a presença de Deus é constante na sua vida, o tempo todo. O tempo todo o Espírito Santo está com você. Você tem que ter essa consciência, ter a consciência de que... Eu vou contar um testemunho de quando eu estava no hotel, um mês atrás, 2 meses já vai fazer. E eu estava, inclusive, estudando para dar uma aula na Bethel, que era o dia da minha aula. E eu passei a noite, me acordei umas 3 horas da manhã e comecei a estudar a palavra, o tempo todo estudando a palavra. E só resumindo, que esse vai ser um assunto para um podcast. Dia de manhã eu acordei e fui tomar banho e me escorreguei e caí. Depois que eu caí, parecia que humanamente, parecia que eu estava só, sabe? Parecia que eu estava só no quarto, mas eu não me senti só. Sabe? Eu fiquei tranquila com essa consciência do que eu estava com Deus ali. E eu estava sozinha em BH. Viajei só, eu estava ali sozinha, com o braço quebrado. Na hora a mão ficou totalmente fora do punho. E eu olhava assim, eu só não acreditava. Eu digo, Senhor, eu acho que eu quebrei a mão. Mas parecia que não estava passando por aquilo. Sabe assim, quando para mim que aquilo era normal, que não era normal, mas assim, eu estava na presença do Senhor. E eu saberia que ali ia passar, que tudo era passageiro. E aí liguei para minha filha, para Yasmin, mãe, você quebrou realmente a mão, ficou agoniada. Eu digo, meu amor, eu estou tranquila, fique tranquila. Ela disse, eu vou pedir para uma pessoa ir aí pegar você, para levar para o hospital. E ela tem uma amiga lá de muitos anos, ela ligou para a Dani e nisso Bruna ligou. E eu tranquila, ela disse, mãe, Yasmin falou que você quebrou a mão. Eu disse, vamos orar comigo? Vamos orar aqui no telefone? E a gente começou a orar. E eu saí dali, depois chegou o socorro, a minha amiga chegou, a outra já estava esperando no hospital. Parecia assim que os anjos estavam conduzindo tudo. Por quê? Porque eu tive essa consciência. Eu entreguei ao Senhor. Eu descansei no Senhor realmente, porque quantas vezes você diz que descansou no Senhor e não descansou? Sabe, você diz, não, eu vou deixar para Deus resolver. Sim, você vai deixar para resolver, mas você tem que estar cheio da graça. Você tem que estar ali ciente que você está realmente entregue ao Senhor. Dizer, Senhor, eu creio, eu confio em Senhor, eu tenho fé. O Senhor é aquele que me liberta, o Senhor é aquele que me ampara, o Senhor é aquele que me conduz, o Senhor está aqui comigo. Ter essa consciência, e nós precisamos ter essa consciência o tempo todo, inerente. É fácil? Não é. Não é, mas eu quero chegar a esse nível. Quando a senhora fala a respeito, né, de que algumas pessoas acreditam, né, nessa questão do Espírito Santo, e acredito que, de fato, as que aceitam, né, ao Senhor e confessam perante os homens, tenha, sim, o Espírito Santo, mas a questão da intimidade é que leva ao lugar de entender que você está confiando. Sim, Leva ao lugar isso. de você
compreender que ele está. É engraçado que na palavra fala, né, que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Sim. Ou seja, isso é adquirido quando você entra nesse lugar de intimidade, Sim. de um relacionamento, porque você conhece a voz de quem você se relaciona. Sim. Se alguém chamar você à distância, que você não tem nenhum tipo de vínculo, você não vai reconhecer a voz dela. Sim. Mas se for uma pessoa que você tem um vínculo, que você tem uma Vai falar intimidade, de ela longe, vai gritar, você você ouvirá o nome dela e você vai sim. saber, olha, é fulana que está, ou Isso fulano que está me mesmo. chamando. Então, isso muitas vezes acontece que algumas pessoas perguntam, não, poxa, mas como é que você consegue ouvir essa voz? Primeiro que a voz do Senhor é a própria palavra. Isso. Mas também a ovelha, ela entende o seu pai falando com ela. Há impressões que chegam no nosso coração que você entende que é o próprio Deus Isso. comunicando a você. Quando a senhora vive, né, a questão do acidente, havia uma paz que excede Sim. todo o entendimento. Por Sim. que essa paz? Porque você sabe quem é o seu Pai. pastor. Você sabe quem é o seu pastor. Isso. Ele está o tempo todo. O pastor não deixa a ovelha. Não. E Quando você até, tem essa consciência, porque precisamos ter a ciência mesmo. e até se porventura essa ovelha se dispersar e sair do aprisco, o que é que ele faz? Ele vai em busca dessa que está ali fora. Sim. Sim. Porque o pai, o pastor, ele faz isso, né? sim. Jesus, ele faz isso, ele veio por É. isso, né? A cruz do Calvário foi essa parte que O faz Salmo com que... 21 fala muito, 23 fala muito sobre isso, o Senhor é meu pastor, né? E de Olha, nada eu meu tenho Deus, falta. esse salmo, ele me acompanha literalmente. Eu não tenho um dia sequer que eu não acorde orando esse salmo. Esse de nada tenho falta é a presença. Isso. A minha presença está. Isso Está mesmo. feito. Eu estou. Eu permaneço. Isso. Então, é essa questão que às vezes as pessoas não entendem. Eu tenho o Espírito Santo, sim, mas e a comunhão? Isso E a mesmo. intimidade? Como anda a sua intimidade? Como anda a sua intimidade com o Senhor? Voltamos para aquele mesmo lugar, o lugar secreto. Isso. Para o lugar da oração. Oração. O lugar da revelação, porque na oração o Senhor se revela. Isso mesmo, onde você chora, você fala, você grita, eu que sou do manto, eu danço. Aí, às vezes, meu marido bate na porta, tu tá bem aí? Tá acontecendo algo? Tu me chamou? Eu digo, não, tô aqui, eu e Deus. E é muito bom, gente, façam em casa, realmente, assim, essa comunhão com o Senhor. Tenha o seu quarto de oração. Eu tenho um quarto de oração. No meu quarto de oração, às vezes, no sábado, eu chego da loja e eu almoço e eu falo para meu marido, hoje e amanhã vai ser o dia todo. E eu entro e oro, e eu canto, e eu coloco louvor, e eu danço. Gente, e assim, eu me sinto tão bem, tão bem. Meu Deus do céu, é tão prazeroso esse momento, sabe? E eu sinto a presença do Senhor. Eu já cheguei a sentir a presença do Senhor, de eu tremer, sabe? De tremer assim, e ficar, meu Deus, de não querer sair daquele estado, sabe? De presença. É muito forte, é muito bom. É inexplicável. A presença mesmo, assim, que onde você tá ali com o Senhor e você sente, parece palpável. Não tem nada mais prazeroso na vida. Biblicamente falando, né, o tempo todo o Senhor está nos convidando a este lugar. Em Crônicas 7,14 ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, eu Sim. ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso. Aí vem Jeremias dizendo, olha, clama a mim Que e eu responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, assim, o tempo todo o Senhor está nos chamando a esse lugar de comunhão, a esse lugar de intimidade, a esse lugar de saber quem é Ele, porque também na oração e nas escrituras, Ele se revela a nós. Uma coisa alinha a outra. Não há como também você só ler a palavra e você não orar. Sim. Não há como também você só orar e não ler a palavra. Eu lembrei, É um isso, conjunto. é um conjunto. Não tem como. Primeiro, porque para você ter essa comunhão com o Senhor, eu sou sincera, você tem que ter conhecimento da palavra. Não tem como você Extremamente. ter. Não tem. Tem, gente, eu tenho. Tem. Raso, naquela hora do socorro, que Deus vai ter a misericórdia.
não é verdade? A misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso. E você vai gritar para o Senhor e Ele vai te ouvir. Mas a comunhão verdadeiramente, você tem que ter conhecimento da palavra e você tem que estar com Ele ali. A Catherine Kuhlman, que era uma mulher de Deus, onde ela passava, pessoas eram curadas. Gente, ela passava, a sombra dela curava as pessoas. Gente, para a pessoa chegar num nível desse, a pessoa tem que ter uma comunhão tão grande com o Senhor, porque essa pessoa transpira, né? Transpira a comunhão, né? Ele é o tempo todo, mas diz que ela realmente ficava dias. Mas aí é o ponto, sabe, dona Lúcia, que muitas pessoas, elas querem usufruir dessa unção, mas elas não querem renunciar para ter a unção. a unção. Isso. E essa renúncia, eu não estou falando de legalismo, não. Eu estou falando de desejo de conhecer Jesus. Isso. Você só conhece, você só se torna íntimo de alguém quando você passa mais tempo com ela. Isso. Isso, tanto de relacionamentos sociais, também trazendo para a espiritualidade, trazendo para o seu relacionamento com Jesus. Você vai conhecê-lo quando você passar mais tempo com ele. Isso. Então, quanto mais tempo você passa, mais você conhece, mais ele se revela a você. E sua postura é completamente diferente. Então, assim, eu já vivi uma experiência muito interessante, né? Que eu vivi nesse lugar de, às vezes, tirar 12 horas para orar. Sim. E não estou colocando isso como uma doutrina. Não. Né? Mas é a vontade, é o próprio Senhor que, experiência... na realidade, é o próprio Senhor que chama para esse lugar, porque Ele quer corações disponíveis. O Senhor, Ele quer corações disponíveis para Ele entregar a sua unção. E foi uma experiência em particular minha. E eu orando, né, quando eu fui para um ensaio do louvor, porque eu também sou ministra de louvor, quando eu sento e eu encosto na pessoa, ela fala assim, você tá dando choque. Aí eu olhei assim, eu disse, hã? Aí a pessoa pegou de novo em mim, você tá dando choque. Na hora o Espírito Santo falou comigo, a unção está transbordando e ele não está suportando ficar do seu lado. E eu fiquei, meu Deus, como é isso? Então tem coisas que nós vivemos, experiências que nós temos no Senhor que são muito reais. É um sobrenatural, mas você está sobre o natural. Já aconteceu comigo na igreja de uma vez. Nós somos conselheiros e a gente vai lá para frente, né? Na hora de quem quer receber Jesus, a declaração. E aí, quando eu cheguei perto da menina, eu toquei no ombro da menina para abraçar ela, a menina caiu. O Senhor, eu não empurrei ela, não. Eu saí. Senhor, o que foi que aconteceu? O Senhor disse, você passou o dia orando. Você está transbordando. E assim, e a pregadora Mísia que tinha prego nesse dia, meu Deus, tinha dado uma palavra poderosa e eu me tremia toda, porque quando você se prepara para ir para o culto, é diferente, né? Você recebe diferente. E nesse dia eu tinha me preparado para ir. Entendeu? Então, é isso ele faz. Por que Jesus faz isso? Para mostrar realmente que precisamos dessa comunhão para poder chegarmos ao sobrenatural. Isso. Quando a senhora fala dessa questão da preparação, né, é interessante que em abril, né, eu entro nesse lugar de falar com Deus que eu queria entrar nessa profundidade com Ele, mas também que Ele me mostrasse, né, quem eu sou, quem eu estava sendo, né, tipo, Senhor, olha, eu quero mergulhar, mas também me mostra quem eu estou sendo no Senhor e vai tirando o que precisa ser tirado. E aí eu vou participar de uma conferência de mulheres em outra igreja e comecei a me preparar, porque eu dizia, Senhor, eu acredito que lá também o Senhor possa trazer coisas novas para mim. E a senhora falando dessa questão da preparação, quando eu sento na cadeira, né, um dia antes, o Senhor me deu uma revelação muito profunda da palavra a respeito de Isabel e Maria. E quando uma profeta realmente conhecida, Brasil e fora do Brasil, ela vai pregar, ela prega exatamente a revelação. Amém. Que o Senhor tinha entregado também a mim. Naquele dia, eu parei com o Senhor e chorava. Lógico que foi uma testificação, mas é o que a senhora está falando. Eu me preparei. Quando você se prepara, o Espírito Santo também se revela a você e testifica daquilo que ele está trazendo para você. Isso. Eu fui para uma conferência em São Paulo, Voa. E eu jejuei lá, porque eu recebi uma vez de Rosemary
Rosana, eu esqueci o nome dela, uma loira, que ela é profeta, ela disse assim, quando você for jejuar, você convida até os papagaios de sua casa, convida todo mundo para jejuar com você. E aí eu estava indo para o voo e estava nesse processo da mudança de tudo que Deus estava falando comigo sobre a loja. E aí eu jejuei, eu chamei todo mundo para jejuar lá em casa, até a Leninha jejuar, até Lulu. Aí é de bala, é de alguma coisa, mas que vale a intenção de criança, né? E eu sei que eu recebi palavras de pessoas que ligaram para mim, me dando palavras. E eu cheguei em São Paulo no VOA, o primeiro dia que o Bill Johnson falou, foi a mesma palavra que eu tinha recebido. No outro dia, a Catherine, que é uma profeta da Austrália, ela deu a mesma palavra. Deus tinha me dado a semana todinha, de onde vem o socorro vem do Senhor. Quando ela entrou no púlpito, foi a primeira coisa que ela falou, de onde vem o socorro vem do Senhor. Gente, foi maravilhoso, foi assim, extraordinário, o quanto Deus falou comigo. A gente já passou um tempinho, pronto, e aí, por nós, né, por Deus, ficaríamos aqui o tempo todo, mas a gente, né, eu quero agradecer. Cris, qual é a mensagem? Você quer deixar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo? Eu acredito que ficou muito aberto, né, muito claro essa questão do convite do Senhor para o secreto. Sim, foi isso Então, mesmo. o Senhor está te chamando para este lugar. O Senhor está te chamando para mergulhar mais fundo. Em águas. Né, mais profundo. Ezequiel está ali, né? A água só batia no tornozelo, Sim, depois no joelho, foi isso. depois aqui na cintura, mas chega um momento que ele mergulha por inteiro. Então, que você perca o controle, às vezes. Porque às vezes a gente quer controlar, né? Até na presença a gente quer controlar as mesmo. coisas. Que você realmente permita, sim, perder o controle, mas mergulhe em profundidade com Jesus. Então, essa mensagem que eu deixo hoje, né? E à medida que você mergulhar, também à medida que o Senhor revelará ao seu respeito de mudanças e transformações que você precisa, seja de cura de alma, né? Seja de alguma libertação, de algo que precisa ser acertado dentro de você. E eu creio que Ele fará. E eu agradeço muito ao convite. Estou muito lisonjeada, de verdade, de estar aqui, de estar falando daquele que eu mais amo, que é Jesus. Amém. Nós que estamos, eu que estou muito grata ao Senhor de ter recebido essa mulher de Deus, conhecedora da palavra. Vocês deram para perceber o quanto essa mulher sabe da palavra. E é uma honra muito grande estar aqui com você. Viu, Cris? Saiba que eu aprendi muito. Eu estou ainda em fase de aprendizagem. Todos os dias eu falo, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais aprender da Tua palavra. E quero agradecer a Davi e a Adriana por esse espaço, né, que eles nos concedeu, de estarmos aqui falando de Deus, do soberano, né? E tudo é para Ele e por Ele. E é isso. Obrigada.